Gente, voltei! Voltei com os nossos vídeos. Depois de bastante dias, né? Mais de 15 dias sem vídeo aqui. Novos, né? Vídeos novos. Estou em Londres. Voltei para cá. Estou de volta à minha casa, ao nosso, né? Nosso lugar de fazer os vídeos. Então, como eu prometi a vocês, nós vamos fazer uma série de vídeos sobre as falas de Jesus. Mas eu vou concentrar as falas de Jesus depois do batismo de Jesus, tá? Eu não vou falar, não vou traduzir as falas de antes das viagens que ele fez, como as viagens que Jesus fez durante a vida dele antes de assumir o ministério. Vocês sabem que nós já estudamos a vida de Jesus, ele viajou muito. Ele estava na terra para servir, e ele serviu muito bem. Experiências lindas que ele teve durante a vida dele. Até os 22, com a família, com os irmãos, que ele cuidou e criou como pai, porque eles ficaram órfãos Jesus tinha 14 anos, Maria ainda estava grávida da última menina. Então, essas falas de Jesus de antes, eu não vou traduzir, não traduzir. Vamos falar só das falas de Jesus durante o ministério dele, depois do batismo, tá bom? E a primeira que eu selecionei para falar com vocês foi depois do batismo, quando ele chegou em Cafarnaum. Vocês sabem que ele batizou, João Batista batizou, o irmão dele, os dois irmãos estavam com ele, todos os dois ouviram, o apóstolo João também estava com Jesus, desceram Judas, Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, e João desceram com Jesus para serem batizados por João Batista na cidade, no vilarejo de Pela, às margens do Jordão. João Batista tinha subido lá da Judéia e foi subindo. Quando chegou em Pela, que era mais perto da Galileia, aí Jesus desceu, né? Desceu com os irmãos e com João para ser batizado também. Então, vamos começar? Essa fala que ele falou foi em Cafarnaum, depois que ele passou os 40 dias que ele desapareceu, né? Ele foi batizado, desapareceu, foi para as montanhas para ter um contato maior com o Espírito Santo e com seus auxiliares espirituais, inclusive com Gabriel, e fazer uma planilha do que ele iria fazer na Terra. Tudo que Jesus fez, gente, foi programado. As viagens que ele fez antes foram programadas por ele e pelos guias espirituais dele e por Gabriel, que era o assistente espiritual de Jesus, porque até aí o Espírito Santo não tinha descido. Então vamos lá. É melhor, ele falou para os 6 discípulos que ele já tinha chamado. Ele já tinha chamado Pedro, com o irmão de Pedro, tinha chamado João, com o irmão de João, tinha chamado Natanael e Filipe. Esses são os 6 primeiros discípulos. Quando ele chegou em Cafarnaum, que esses 6 discípulos seguiram Jesus até Cafarnaum, Jesus falou para eles: é melhor eu adiar um pouco por aqui, eu preciso fazer somente a vontade do meu Pai que está nos céus. Por que ele disse isso para os discípulos? Porque os discípulos estavam ansiosos, querendo começar logo. Jesus disse: não, espera, vamos ficar aqui por Cafarnaum, vamos ficar por Betsaida, né, que era a cidade de Pedro,
Vamos ficar por aqui tranquilos até que eu ouça do meu pai o chamado para começar. E aí ele sobe para Nazaré, porque eles foram convidados para um casamento, a Maria e os filhos foram convidados para um casamento e Jesus também foi convidado. Como ele tinha os 6 discípulos que já estavam seguindo ele falou, eu vou levar os meus discípulos para o casamento também. E lá foi Jesus para Nazaré. Ele ficou na casa na casa dele, que ele foi criado e que criou os irmãos, que agora era habitada por José, o irmão mais novo de Jesus. O irmão homem, né, caçula, porque a mais nova era a Ruth. E aí ele disse para a família dele, porque a Maria estava agitadíssima, pensando, porque a voz que foi falada lá no batismo de Jesus já tinha espalhado pela família toda. Todos os amigos já sabiam. Os discípulos chegaram e falaram. O João, quando chegou, já falou. Eu ouvi uma voz falando que ele era o filho amado. Os irmãos de Jesus ouviram também. Então já falaram para Maria. Mãe, você acredita? Pois é. Então, gente, estava todo mundo ansioso. E como Jesus aceitou o convite para ir para Caná, eles já imaginaram que Jesus iria usar aquele casamento para manifestar o reino, que eles pensavam que era um reino material, que eles pensavam que Jesus iria, né, fazer uma revolução, tirar o Roma do poder e sentar no trono de Davi. Era essa a mentalidade dos irmãos de Jesus, porque Maria havia falado isso, porque Maria entendeu que o anjo falou que ele seria o Messias enviado assim, para essa missão, e não era essa missão. Lembra que no começo dos nossos estudos eu falei para você que José não acreditava que a missão de Jesus seria essa, ele acreditava que a missão de Jesus era espiritual. O José, o pai dele. A Maria já queria que ele fosse o libertador político. E José já achava que ele era um profeta. Então vamos lá. Ele falou para a família dele isso, tá? Se vocês me amam, então estejam prontos para aguardar comigo um pouco mais de tempo, enquanto eu espero a vontade do meu Pai que está no céu se manifeste. Ele está dizendo para a família dele, não apressem o passo. Vamos esperar o momento certo que o Pai vai me dizer o que eu tenho que fazer. Isso foi um banho de água fria para todo mundo. Para Maria, então, mesmo assim, ficaram conjecturando o que iria acontecer em Caná da Galileia, porque estavam todos eles lá em Nazaré para subir para Caná da Galileia para a festa do casamento. Então, aí aconteceu tudo aquilo, a Maria, né, quase que forçou Jesus a fazer o tal do milagre. O milagre foi feito porque Jesus é Jesus. Jesus é o Criador. Então ele, olha gente, é natural de Jesus cuidar, criar. Então aquele milagre aconteceu como, eu acho que nem Jesus pensou que iria acontecer. Ele só mandou ajuntar, bota a água lá e vê o que dá. E deu. E aí Jesus percebeu que ele tinha que ter muito mais cuidado com o que ele falava e com o que ele mandava fazer. Porque ele estava aqui não para fazer milagres, ele estava aqui para resgatar, para mostrar o caminho para o Pai. Ele estava na terra para mostrar o amor do Pai. E aí,
quando todo mundo, né, ficou naquele alvoroço, quando aconteceu o milagre, ficou todo mundo naquele alvoroço, ele vira para os discípulos em Caná da Galileia, para os 6, tá? Até agora só tem 6 discípulos, tá? Não pensem vocês que eu vim a esse lugar, a Caná da Galileia, para fazer algum milagre ou demonstração para agradar a curiosidade de alguns ou tentar convencer alguém da minha missão, aqueles que duvidam. Na verdade, estamos aqui só esperando o momento que meu Pai, que está nos céus, determinar. Jesus só estava dando um tempo para o Pai. Pai, quando é que vai ser? Você tem que me revelar quando é que vai ser. Mas Jesus já sabia quando seria. Jesus já sabia. Porque olha o que ele disse. Aí, ele saiu de Caná da Galileia sem despedir de ninguém. Ele foi bem sem educação, não foi nem lá dar tchau para o anfitrião. Ele simplesmente saiu com 6 discípulos e foi para Cafarnaum. De Cafarnaum, eles pegaram um barco para Betsaida. E aí Jesus disse para os discípulos, nesse caminho, porque estava todo mundo quieto, todo mundo calado, ninguém entendeu por que Jesus saiu da festa antes. Porque as festas de casamento em Jerusalém, nessa época, na Judéia e na Galileia, eram 5, 6 dias de festa. Jesus só ficou até o segundo. Aí ele, depois do milagre, todo mundo começou a falar, espalhou para todo mundo aquela história, aí ele se sentiu pressionado e ele teve que sair. Ele pegou os discípulos e saiu. Os discípulos ficaram muito decepcionados porque estavam esperando que Jesus fosse anunciar o reino no casamento. Maria também estava esperando, todo mundo estava esperando. E depois daquele milagre, então, aí que a coisa ferveu. Aí Jesus pega os discípulos e sai de lá, porque ele não tinha como. Tinha que acalmar a coisa. Aí foi uma decepção para todo mundo, né? Para os discípulos, para Maria, foi uma volta silenciosa. Aí Jesus, no barco, dentro do barco, ele fala: é a vontade do meu Pai que esperemos aqui por um tempo. Ele falou de novo, gente. Vocês ouviram o que João Batista falou, que ele veio para preparar o caminho para o novo reino. Então é melhor que esperemos o cumprimento da missão de João Batista. Jesus já estava dizendo que João Batista iria passar. Quando o anunciador do Filho do Homem terminar o seu trabalho, nós começaremos a proclamação da boa nova do reino. Jesus estava dizendo para os discípulos: vamos ficar calmos, vamos esperar que João Batista termine a missão. João Batista ainda estava batizando, João Batista ainda estava pregando. Então Jesus não podia começar aquele momento. João Batista ainda não tinha terminado a missão dele. E Jesus sabia quando é que ele iria terminar, e sabia como. Mas só que ele não podia falar. Tem situações, gente, que o Senhor revela para a gente que não tem como falar. Não tem. Tem que esperar acontecer. Por que ele revela para um e outro? Para que a gente possa orar, interceder pelas pessoas, para que eles não se desesperem, para que haja uma transformação, e foi o que Jesus fez. Ele sabia o que acontecia com João Batista, mas o que ele fez? Ele foi lá e resgatou os discípulos de João Batista, depois da morte dele. Enquanto isso, ele estava orando por eles, viu? Com certeza, todas as vezes que Jesus desaparecia e ia para o monte orar, com certeza ele estava orando pelos discípulos de João. E aí, quando ele voltou de Caná, ele voltou para Betsaida, ele falou para o Judas, o irmão dele em Cafarnaum, para conversar com o chefe da sinagoga, que ele queria, no sábado, ir para Cafarnaum, e em Cafarnaum ele queria ser o que ia ler
o Torá no Shabat, né, no sábado. E aí Judas foi e ele alegremente, porque todo mundo queria Jesus, né, gente? Todo mundo, até nesse momento, todo mundo queria, porque ele estava trazendo uma coisa nova. E aí Jesus foi convidado para falar, para ler o Torá para a congregação. E aí vamos ver o que Jesus escolheu para falar. Ele escolheu o profeta Isaías, falando dele mesmo. Então diz o Senhor: os céus são o meu trono e a terra é onde ponho os meus pés. Onde está a casa que vocês construíram para mim? E onde é o lugar que habito e trabalho? Tudo isso as minhas mãos construíram, diz o Senhor. Mas para esse homem, que é Jesus, eu vou olhar até para ele que é pobre e de espírito contrito e quem estremece com as minhas palavras. Ouçam as palavras do Senhor, vocês que estão tremendo de temor. Seus irmãos têm raiva de você e rejeitou você pela salvação do meu nome. Mas deixe que o Senhor seja glorificado. Olha aqui. O profeta Isaías está dizendo que o povo ia rejeitar Jesus, pensando que estavam fazendo uma obra para Deus, porque estavam com raiva daquele homem. E foi o que aconteceu na crucificação. Mas o Senhor será glorificado. Ele foi glorificado na ressurreição de Jesus. Aí o profeta Isaías continua, e Jesus continua lendo o profeta Isaías. Ele vai chegar para vocês com alegria e envergonhados serão todos os outros. Uma voz da cidade, uma voz vem do templo. A voz do Senhor fala. Antes que as dores de parto venham, ela deu à luz. Antes das dores chegarem, ela deu à luz um menino homem. Quem já ouvira algo assim? O profeta aqui está dizendo que a pessoa queria trazer esse ser ao mundo, não teria dores de parto. Ela teria, quando as dores viessem, ela já teria tido o bebê. Interessante, né? É. Pode um planeta ser criado em um dia? Ou pode uma nação nascer num momento? Aconteceu, Israel nasceu num momento. Inclusive, quem deu o voto final para nascer o Estado de Israel foi o nosso brasileiro, que estava comandando a ONU, e hoje o nosso presidente, né, faz o que faz. Mas isso diz o Senhor: esperem, eu estenderei paz como um rio, e a glória até entre os gentios serão como um rio corrente. O que Isaías está dizendo aqui? Que nos últimos tempos, depois que tudo aquilo acontecesse com esse filho do homem, ele fala: esperem, eu estenderei paz como um rio, e a glória até entre os gentios serão como um rio corrente. É o que aconteceu depois do século XX. Tivemos paz, depois da Segunda Guerra Mundial acabou. Tivemos paz por quase 100 anos agora. Até entre os gentios. Depois que Israel foi fundado. Então, houve paz no mundo.
Você percebe isso? Como uma mãe conforta um filho, eu vou confortar você. Isso é Isaías falando, gente. E você será confortada até em Jerusalém. E quando vocês virem isso, o coração de vocês ficará feliz e alegre. Gente, olha que profundidade. Isaías estava falando de um tempo, gente, que aconteceu agora, há menos de 70 anos. Isaías, olha, numa profecia só nessa profecia, ele falou da época que ele estava vivendo, ele falou da época que Jesus nasceu e viveu, e ele falou da nossa época. Numa só profecia, nesse pedacinho que nós lemos, tem 3 estágios diferentes. A época de Isaías, a época de Jesus e a nossa época. Isso é que é profeta. Isso é que é profeta. E aí Jesus fechou o livro, fechou o Torá, enrolou o Torá, que ele enrola assim, né? Enrolou o Torá, entregou para a pessoa que estava, né, cuidando do Torá. E aí ele virou para o povo e disse: sejam pacientes e vocês verão a glória do Eterno. Gente, ele estava dizendo para uma geração que não veria a glória do Eterno. Para quem que Jesus está dizendo isso? Para você e para mim. Olha, sejam pacientes, eu vou ler de novo, sejam pacientes e vocês verão a glória do Eterno. Ele estava falando para uma geração que iria nascer 2000 anos depois. Que é a nossa geração, que é a geração de Israel. E até para todos que esperam e aguardam comigo e aprenderem a esperar pela revelação do momento certo de realizar e fazer a vontade do meu Pai que habita nos céus. Gente, olha que coisa mais linda. Jesus está dizendo para você e para mim hoje. Ele disse para aquele povo: vocês têm que esperar. Vocês dessa geração não vão ver a glória do Pai. Não. Mas a geração que vai vir daqui 2000 anos vai ver a glória do Pai. Eles viram a ressurreição, mas nem entenderam a ressurreição de Jesus. Nós entendemos hoje a ressurreição de Jesus. E a mensagem principal aqui, ter paciência, esperar. Ele disse para, num Shabat, dentro de uma sinagoga judaica, e disse: vocês têm que aprender a esperar comigo. A esperar comigo. Jesus também está esperando, gente. Você já imaginou isso? Jesus também está esperando o momento que ele vai vir, porque o Pai ainda não deu a ele autorização para descer. Vocês entendem? É o Pai que manda. Ele disse: eu não faço nada sem ser a vontade do Pai. Então, mesmo que Jesus queira vir agora, se não é a vontade do Pai, ele não vai fazer, ele vai ficar esperando e vai pedir para mim e para você ter paciência, como ele disse aqui. Vou ler de novo, olha aqui, gente. Sejam pacientes e vocês verão a glória do Eterno. Seja paciente, meu irmão. Não apresse. O Pai sabe todas as coisas e o momento certo. O momento dele vir, ele vai vir. O Eterno já tem preparado o momento, só que nós não sabemos. E Jesus disse para os discípulos: nem eu sei, só o Pai sabe. Entendeu? Até hoje Jesus ainda não sabe quando ele vai voltar. Ele diz que ele está perto. Eu estou à porta e bato. Eis que breve venho, mas o breve deles
Vocês sabem, eternidade. Né? E aí, até para todos que esperam, aguardam comigo e aprenderem a esperar pela revelação do momento certo. Entendeu? Pois é. Ninguém entendeu lá. Primeira coisa que eu vou falar para você, ninguém lá entendeu, nem os discípulos. Ficaram, nossa, meu Deus do céu. Ficaram felizes, não, gente. Eles queriam que fosse anunciado. Quando Jesus falou que ia falar na sinagoga, eles pensaram, é agora que ele vai falar. Ele veio com essa aqui. Os discípulos voltam para casa num silêncio, ninguém falou nada. E aí Jesus sentiu que eles estavam assim, desanimados, não. Mas eles estavam desanimados sim, sem entender nada. E aí Jesus à noite, nesse mesmo Shabat, nesse mesmo dia, ele chama todos os 6 e dá e joga uma água gelada em cima de todo mundo. Vamos ver. Nós vamos permanecer por aqui até o momento que meu Pai ordenar que eu chame vocês. Cada um de vocês agora deve voltar para o trabalho que costumam trabalhar. Olha aí, gente. Eles pensando que ia subir lá com Jesus, lá para Jerusalém, sentar um à direita, outra à esquerda, e Jesus fala, não é isso não. Vocês vão voltar para o trabalho de vocês, vai voltar para a rede, vai lá pescar. Olha aqui. Olha, o pior é que ele fala assim, ó. Agora devem voltar para o trabalho que costumam trabalhar como se nada houvesse acontecido. Gente, os discípulos estavam desentendidos, desentendendo todo mundo. Eu acho que um olhava para o outro e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Eu estou aqui para trabalhar para o reino, para edificar o reino, né? Para tirar Jerusalém, tirar Israel do domínio romano, e ele está mandando eu voltar para pescar. Eu pensei que eu ia sentar lá do lado dele no trono. Ai, gente, a nossa mentalidade, até hoje nós fazemos isso, gente. Até hoje o Senhor fala conosco e nós botamos outra coisa na cabeça. E pensa que que Papai do Céu é um mágico que tem uma varinha na mão, sabe? Aquelas varinhas mágicas, e pim, e acontece. Não é assim não, gente. Nunca foi. Jesus aqui dá uma lição para a gente disso. Aí ele fala, não falem com ninguém sobre minha pessoa. Não é para ficar espalhando que eu fiz aquele milagre. Não é para ficar espalhando que vocês ouviram aquela voz. No silêncio. Não falem com ninguém sobre a minha pessoa e lembrem-se que o meu reino não vai vir com barulho e glamour fantasioso. Não. Mas, na verdade, precisa acontecer através de grandes mudanças que meu Pai vai escrever e criar nos seus corações e no coração de todos os que serão chamados para juntar-se com vocês na administração do reino. O que ele está dizendo aqui? Que o Pai vai escrever no seu coração e no meu coração aquilo que Ele quer que nós façamos para que o reino cresça. Ele falou, não sou eu que vou fazer isso, é o Pai. Vocês agora são meus amigos e em breve irão se tornar meus assistentes pessoais. Você é amigo de Jesus? Você é o assistente pessoal de Jesus? Isso é muito sério, gente. Jesus pode chamar você meu amigo, meu assistente. Sejam pacientes e gentis. Sejam obedientes à vontade do Pai. Preparem-se e estejam prontos para a chamada que o reino vai fazer a vocês.
Ah, gente, essa chamada às vezes dói, viu? Dói. Vocês vão experimentar minha alegria e gozo no serviço do meu Pai. Vocês também devem se preparar para enfrentar problemas, porque estou avisando que somente através de muita tribulação que muitos vão se ajuntar ao reino. Mas aqueles que vierem e encontrarem o reino, a alegria será completa e eles serão chamados os abençoados da terra. É você um abençoado na terra? Você já encontrou o reino do Pai? Se você encontrou o reino do Pai, você já é um abençoado aqui na terra. E todos têm que chamar você de abençoado. As pessoas acham que você é uma pessoa abençoada na terra. Essa é uma característica de quem segue Jesus de Nazaré. Ser abençoado na terra. Não importa a tribulação. Não importa o que vem. Seja bênção. Seja bênção. Mas não se deixe entreter com falsas esperanças, porque o mundo vai tropeçar com as minhas palavras, ou nas minhas palavras. Até vocês, meus amigos, não conseguem entender e perceber completamente o que eu estou desdobrando ou revelando para as suas mentes confusas. Não se enganem, nós estamos indo trabalhar e mostrar o reino para uma geração que quer ver sinais e maravilhas. Eles exigem sinais e maravilhas como prova de que eu fui mesmo enviado pelo meu Pai. E eles serão bem devagar em reconhecer que eu vim trazer a revelação do amor do Pai como minha credencial da minha missão. Jesus falou isso quando eles estavam voltando para Betsaida. Eles estavam em Cafarnaum, passaram o dia em Cafarnaum, o Shabat. No final do Shabat, eles pegaram um barquinho para voltar para Betsaida, para a casa de Pedro. E nesse barco, nessa ida, Jesus disse isso a eles. Eles estavam tristes e agora eles ficaram mais tristes ainda, porque eles esperavam o glamour, os sinais e maravilhas, que eles também queriam sinais e maravilhas. Eles queriam ter certeza de que eles estavam fazendo a coisa certa, deixando tudo para seguir Jesus. E aí, Jesus disse: vocês vão voltar para as redes, vão voltar a pescar, e eu também vou voltar para a carpintaria em Cafarnaum, para a casa de João. Ele deixou Betsaida depois, voltou para Cafarnaum. E aí, antes de fazer esse retorno para Cafarnaum, porque a fábrica de barcos dos Zebedeus era em Cafarnaum, e era onde o João morava. Pedro morava em Betsaida, João morava em Cafarnaum. João e Tiago, o irmão de Pedro, o irmão de João, moravam em Cafarnaum. E aí, antes disso, quando Jesus despediu os 6 discípulos, cada um para a sua missão, o João voltou com ele para Cafarnaum, o irmão de João voltou para Cafarnaum para pescar e para fazer barcos, porque Jesus estava construindo barco. E aí Jesus faz uma oração. Ele disse: meu Pai, eu lhe agradeço por esses pequenos
que apesar das suas muitas dúvidas e incertezas, mesmo assim eles acreditam. E pela salvação deles eu me rendi à tua suprema vontade e vim aqui. Que eles aprendam a ser um, como nós somos um. Eu sinto muito dizer que esses 6 primeiros, eles ficaram juntos, até que houve a perseguição em Jerusalém, em que Paulo, ou Saulo, era um dos perseguidores. Eles ficaram juntos. Os outros 6, Natanael não ficou, não. Natanael foi, porque ele não aceitou a direção que Pedro estava levando a igreja. Ele foi o primeiro que saiu, né? Ele saiu e foi fazer uma missão, ele foi pregar para os gentios, Natanael. Mas essa oração de Jesus até hoje, gente, até hoje, nós não aprendemos a ser um. Eu estava conversando com a minha filha sobre essas coisas outro dia, e ela disse para mim, mãe, eu acho que a experiência, que eu falei para ela que nosso planeta parece mais um planeta de experimentos, né? Eles estão experimentando a gente, ver como é que a gente reage com as coisas. E ela estava falando, mas então é um experimento que não está dando certo, não, né? Porque o mundo está todo de cabeça para baixo. E, gente, quando eu ouço estudando as palavras de Jesus assim, eu quase que tendo a concordar com a minha filha. Porque, olha, no passado, o Eterno mandou seus profetas que foram mortos. Nós já estudamos os profetas, os livros dos profetas, vocês sabem que quase todos, 90% deles, foram assassinados. Aí manda Jesus, o Filho. Aliás, Jesus falou isso, né? A parábola dele, a parábola do homem que tinha uma fazenda e que construiu e ele saiu e deixou os seus servidores trabalhando, e aí quando chegou a época da colheita, ele mandou o servo buscar, e eles mataram o servo. Depois ele falou, não, vou mandar meu filho. Mandou um servo, 2 servos, mandou umas 3 vezes, e eles matavam sempre. Vou mandar o meu filho, que o meu filho eles vão respeitar. E aí, o que eles fizeram? Eles mataram o filho. Jesus estava dizendo dele mesmo. Era uma parábola que se referia a ele mesmo. E hoje nós vemos o mundo como está. E essa oração de Jesus até hoje não se cumpriu. Porque até hoje nós não somos um. Nós não aprendemos a ser um com o Pai. A nossa esperança é a igreja invisível. Aquela que você faz parte e que eu faço parte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse foi o primeiro vídeo das palavras de Jesus. Eu espero que elas falem ao seu coração, como tem falado ao meu. Tchau, tchau.